Perceba com delicadeza este instante em que você chegou até aqui. Talvez o corpo esteja cansado, talvez a mente esteja cheia demais, talvez o coração esteja carregando um peso que não sabe bem como explicar. Ainda assim, você está aqui. E isso por si só já diz muito sobre a fé que existe dentro de você. Não aquela fé forte, vibrante, cheia de certezas, mas a fé que permanece mesmo quando as forças diminuem, mesmo quando o ânimo oscila, mesmo quando tudo parece pedir apenas descanso. Há uma fé silenciosa que continua respirando aí dentro, mesmo quando você sente que só está seguindo no automático. E Deus vê essa fé com um carinho profundo. Às vezes, a gente imagina que a fé precisa sempre vir acompanhada de entusiasmo, de palavras bonitas, de energia renovada. Mas a fé verdadeira também se manifesta no passo lento, no suspiro cansado, na oração curta que mal sai dos lábios. Ela se revela quando você continua, mesmo sem entender direito como. Quando você acorda e diz: Senhor, eu não tenho muito hoje, mas aqui estou. Isso é fé viva. É aquela fé que não grita, não se exibe, não tenta provar nada. Ela apenas permanece. E permanecer, nos dias de cansaço, é um ato de coragem espiritual. Deus não se afasta quando você está cansado. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se aproxima com mais suavidade. A palavra nos lembra que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, em Naum 1:7. Refúgio não é lugar de cobrança, é lugar de acolhimento. Refúgio é onde a gente pode sentar, respirar, baixar a guarda e simplesmente ser. Você não precisa chegar forte diante de Deus. Você pode chegar como está. Ele não se decepciona com a sua fraqueza, porque é justamente nela que o cuidado dele se revela de forma mais bonita. Talvez hoje sua fé não esteja cheia de palavras, mas esteja cheia de presença. Talvez você não tenha vontade de explicar nada, apenas de sentir. E está tudo bem. Jesus nunca exigiu desempenho dos cansados. Ele chamou para perto. Ele disse com voz mansa: Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em Mateus 11:28. Esse convite continua vivo, atravessando o tempo, chegando agora até você. Descanso não é ausência de problemas, é a certeza de não caminhar sozinho. Há dias em que a esperança parece pequena, quase invisível, mas ela ainda está ali, como uma chama baixa, protegida do vento. E Deus é especialista em cuidar de chamas assim. Ele não apaga o pavio que fumega, como diz a Escritura em Isaías 42:3. Ele protege, ele espera, ele sopra com amor, até que a luz volte a aparecer. Você não precisa se apressar para melhorar, nem se cobrar por sentir o que sente. A fé que permanece cansada é preciosa, porque ela é verdadeira, sem máscaras, sem esforço desnecessário. Permita-se agora apenas receber. Receber esse ânimo suave que não pressiona, esse otimismo calmo que não ignora a dor, mas também não se rende a ela. Há caminhos sendo cuidados por Deus mesmo enquanto você descansa, há respostas sendo alinhadas no silêncio, há forças sendo renovadas de um jeito que você ainda não percebe, mas que chegarão no tempo certo. Como está escrito em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar aqui não é ficar parado com ansiedade, é descansar com confiança. Se em algum momento você sentir no coração que essa mensagem alcança mais alguém que também anda cansado, esse pequeno gesto de apoio ajuda essa palavra a chegar onde precisa chegar. Às vezes, compartilhar luz é uma forma simples e bonita de amar. Mas agora, antes de qualquer coisa, fique aqui. Respire, sinta. Deus está presente neste momento simples, e a fé que permanece em você, mesmo cansada, está sendo sustentada por Ele, com ternura. Enquanto você continua respirando nesse ritmo mais calmo, permita que algo vá se ajeitando por dentro, sem esforço. Existe um tipo de ânimo que não vem como empolgação repentina, mas como um fio de esperança que se reconecta silenciosamente ao coração.
Ele não empurra, não exige reação imediata. Apenas se faz presente, como quem diz: você não perdeu tudo. Ainda há caminho, ainda há cuidado. Esse ânimo nasce quando a gente percebe que, mesmo cansado, ainda sente, ainda confia um pouco, ainda espera mesmo sem saber exatamente o que. Há dias em que a fé não se expressa em palavras bonitas, mas em pequenos gestos internos. Um deles é continuar ouvindo. Outro é não desistir de Deus, mesmo quando a vontade seria se recolher de tudo. A fé que permanece cansada não é fraca, ela é madura. Ela já passou por frustrações, por silêncios, por perguntas sem resposta, e ainda assim escolhe ficar. Escolhe não fechar completamente o coração. Escolhe acreditar que Deus continua trabalhando, mesmo quando não há sinais claros disso. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o entusiasmo diminuiu, mas a confiança começa a ganhar outra forma. Uma confiança mais serena, menos barulhenta, mais enraizada. Como uma árvore que já não precisa provar que está viva, porque suas raízes estão firmes no chão. A palavra nos lembra que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, em Salmos 37:23. Confirmados não significa apressados, nem sempre visíveis. Significa cuidados, significa sustentados. Mesmo quando o passo é curto, mesmo quando o ritmo é lento. Existe algo profundamente esperançoso em perceber que Deus não mede sua fé pela sua energia, mas pela sua entrega. Ele não espera que você esteja sempre disposto, apenas disponível. Disponível para ser cuidado, disponível para descansar nos braços dele. Às vezes, o maior ato de fé é admitir: Senhor, hoje eu não consigo sozinho. Que essa admissão não afasta Deus, ela aproxima. Porque Deus resiste à autossuficiência, mas se inclina com amor diante da fragilidade sincera. Você não está atrasado na vida. O cansaço não é sinal de fracasso, é sinal de que você caminhou. É sinal de que você tentou, insistiu, se doou mais do que percebe. E agora talvez seja tempo de permitir que Deus faça por você aquilo que você não tem mais força para fazer. Há uma promessa suave em Lamentações 3:22-23, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que você não precisa carregar ontem para hoje. O que passou não define o cuidado que Deus preparou para este momento. O ânimo que nasce da fé não é pressa, é direção. Mesmo cansado, você ainda sabe para onde quer ir. Talvez não com clareza total, mas com um senso interno de que desistir não é o seu lugar. Há algo em você que ainda acredita que Deus é bom, que Ele não abandona, que Ele escreve histórias com mais delicadeza do que a gente imagina. Essa crença, mesmo discreta, já é suficiente para sustentar novos começos silenciosos. E se hoje tudo o que você consegue fazer é ficar em silêncio diante de Deus, saiba que esse silêncio também é oração. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós quando não sabemos orar. Ou seja, mesmo quando as palavras faltam, o céu continua ouvindo. Há uma conversa acontecendo além do que você consegue expressar. Há cuidado sendo liberado além do que você consegue sentir agora. Talvez você não perceba ainda, mas aos poucos, algo começa a se reorganizar dentro de você. O peso vai ficando menos confuso. A dor vai encontrando um lugar mais seguro para descansar. A esperança vai deixando de ser uma ideia distante e começa a se tornar uma sensação possível. Não aquela esperança eufórica, mas a esperança tranquila de quem sabe que não está esquecido. Se em algum momento você sentir no coração o desejo de escrever uma palavra simples, um amém, um nome, ou até mesmo um sentimento diante de Deus, faça isso como um gesto de entrega. Não como obrigação, mas como quem coloca algo no altar com sinceridade. Deus acolhe esses pequenos movimentos com atenção profunda. Eles são sinais de vida espiritual pulsando, mesmo em meio ao cansaço. Continue aqui, sem pressa, sem cobrança. Deixe essa fé cansada mais viva,
ser envolvida por um ânimo que não exige mudança imediata, apenas presença. Há descanso sendo preparado, há esperança sendo restaurada com cuidado, e há um Deus que caminha ao seu lado, passo a passo, mesmo quando tudo em você pede apenas um pouco mais de silêncio. Há um tipo de esperança que não faz barulho, mas sustenta. Ela não vem com respostas prontas, nem com promessas apressadas de que tudo vai mudar de repente. Ela vem como uma presença firme, que se senta ao seu lado e permanece. É essa esperança que cresce quando a fé está cansada, porque ela não depende da força do momento, mas da fidelidade de Deus. Mesmo quando o coração oscila, Deus permanece constante. Mesmo quando a emoção falha, o cuidado dele não falha. E isso, aos poucos, começa a devolver um senso de segurança por dentro. Talvez você esteja num tempo em que o ânimo não aparece ao acordar, mas surge devagar, ao longo do dia, em pequenos sinais. Um pensamento que acalma, uma lembrança que conforta, uma sensação de que, apesar de tudo, algo ainda está no lugar. Esses sinais não são coincidência. São toques suaves de Deus, lembrando você de que Ele está atento. Como está escrito em Salmos 121, 4, aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Isso significa que, mesmo quando você descansa cansado, o cuidado continua ativo. Existe uma beleza escondida na fé que não desiste, mesmo sem sentir grandes emoções. Essa fé não depende de entusiasmo, depende de vínculo. É como uma amizade profunda, que não precisa de palavras o tempo todo para continuar existindo. Você pode passar dias em silêncio e ainda assim saber que o laço permanece. Com Deus é assim. Ele não se ofende com o seu cansaço. Ele não se distancia quando você diminui o ritmo. Ele caminha no seu passo, respeitando o seu tempo, cuidando do seu coração com paciência. Aos poucos, algo começa a se alinhar dentro de você. Não como um estalo, mas como um ajuste interno. A vida vai deixando de parecer um peso impossível de carregar sozinha e começa a se tornar um caminho compartilhado. Você percebe que não precisa resolver tudo agora, que não precisa entender tudo hoje, que pode confiar mesmo sem controle. Provérbios 3:5 nos lembra para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar apenas no próprio entendimento. Isso não é um convite à passividade, é um convite ao descanso confiante. O ânimo que nasce da fé cansada é diferente daquele entusiasmo que empolga e passa rápido. Ele é mais estável. Ele não depende do humor do dia, mas da convicção de que Deus é bom, mesmo quando o cenário não parece favorável. Essa convicção vai se tornando uma âncora. Ela segura você nos dias mais difíceis e impede que o coração se perca completamente em pensamentos de desistência. Mesmo quando tudo parece lento, essa âncora mantém você firme. Há um cuidado especial de Deus com quem chega ao limite. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que estavam cansadas, desanimadas, sem forças, e foram alcançadas pelo cuidado divino exatamente nesse ponto. Elias, por exemplo, não recebeu uma cobrança quando caiu de exaustão. Ele recebeu descanso, alimento e presença, como lemos em 1 Reis 19. Isso revela algo precioso sobre o coração de Deus. Ele não exige produtividade da alma ferida. Ele oferece cuidado. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido, em que o corpo e o coração pedem pausa. Isso não significa que você está fora do propósito. Às vezes, a pausa faz parte do caminho. Às vezes, o silêncio é o terreno onde Deus trabalha mais profundamente. Há coisas que só se reorganizam quando a gente para de lutar. Quando a gente permite que Deus seja Deus e aceita não ter todas as respostas. E pouco a pouco, esse descanso começa a gerar um novo tipo de otimismo. Não aquele otimismo ingênuo que ignora a dor, mas um otimismo sereno que reconhece a dor e ainda assim escolhe confiar. Você começa a perceber que o amanhã não precisa ser temido, que o futuro não está desamparado, que existe uma mão conduzindo tudo com mais sabedoria do que você consegue imaginar. Jeremias 29:11.
Fala de pensamentos de paz e não de mal, de um futuro cheio de esperança. Essa promessa não ignora o processo, mas garante o cuidado ao longo dele. Esse ânimo tranquilo também ensina algo importante. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua caminhada com Deus não é uma vitrine, é um relacionamento. Há dias em que você vai estar mais forte, outros em que vai estar mais silencioso. E em todos eles, Deus continua presente. Isso traz alívio. Alívio de não precisar performar espiritualidade. Alívio de poder ser verdadeiro diante dele. A fé que permanece cansada também aprende a celebrar pequenas vitórias. Um dia, sem desistir. Um momento de paz no meio da confusão. Uma noite de sono um pouco melhor. Um pensamento menos pesado do que ontem. Tudo isso conta. Tudo isso é sinal de que Deus está trabalhando, mesmo que de forma discreta. Como diz em Zacarias 4:10, não despreze os pequenos começos. Eles carregam sementes de grandes transformações. Com o tempo, você percebe que não está apenas sobrevivendo, está sendo reconstruído por dentro. Suas expectativas mudam. Sua forma de olhar para si mesmo se torna mais compassiva. Você passa a se tratar com a mesma gentileza que Deus usa com você. E isso muda tudo, porque quando o coração encontra descanso, ele também encontra espaço para recomeçar, sem culpa, sem pressa, sem medo. Esse é um tempo de cuidado. Um tempo em que Deus não está acelerando você, mas fortalecendo suas raízes. Raízes profundas sustentam árvores que enfrentam ventos fortes. E você está criando raízes mais profundas agora, mesmo sem perceber. A fé que permanece, mesmo cansada, é a fé que atravessa estações e floresce no tempo certo. Permaneça. Não como obrigação, mas como escolha suave. Escolha confiar mais um pouco. Escolha descansar mais um pouco. Escolha acreditar que, mesmo em silêncio, Deus continua escrevendo a sua história com amor. O ânimo vai voltando assim, devagar, de dentro para fora. Não como cobrança, mas como presente. E você não está sozinho nesse processo. Agora, deixe o coração desacelerar ainda mais, como quem chega ao fim de um dia longo e finalmente encontra um lugar seguro para descansar. Não há pressa aqui, não há exigência. Há apenas um espaço de cuidado, onde você pode se permitir baixar a guarda e sentir que não precisa sustentar tudo sozinho. A fé que permanece, mesmo cansada, encontra repouso quando entende que não precisa provar nada a Deus. Ele já conhece cada detalhe do seu caminho, cada luta silenciosa, cada tentativa que ninguém viu. Talvez você perceba que, mesmo em meio ao cansaço, existe uma vontade discreta de seguir em frente. Não com força total, mas com esperança suficiente para não desistir. Isso é precioso. Isso é sagrado. É a fé que diz: eu continuo, mesmo quando o corpo pede pausa e a alma pede colo. E Deus responde a esse movimento com ternura, como um pai que envolve, que sustenta, que não apressa o processo. A palavra nos lembra, em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é abandonar, é confiar. Há um otimismo suave que começa a nascer quando você percebe que Deus não está distante do seu cansaço. Ele está dentro dele. Está nos intervalos, nos silêncios, nas pausas inesperadas. Ele está na respiração mais lenta, no pensamento que acalma, na sensação de que, apesar de tudo, algo ainda está sendo cuidado. Esse otimismo não nega a dor, mas lembra que a dor não tem a última palavra. Deus continua escrevendo mesmo quando você só consegue esperar. Jesus conhece o peso do cansaço humano. Ele sentiu fome, sentiu dor, sentiu solidão. Por isso, quando ele se aproxima de você, não o faz com cobrança, mas com compreensão. Há um consolo profundo em saber que ele caminha ao seu lado, não como alguém que observa de longe, mas como alguém que entende. Como está escrito em Hebreus 4:15, ele se compadece das nossas fraquezas. Isso significa que você não precisa esconder nada. Pode chegar inteiro como está.
Talvez hoje você só consiga oferecer a Deus um coração cansado, mas sincero. E isso é mais do que suficiente. Deus não pede discursos longos quando a alma está exausta. Ele acolhe até o suspiro. Ele acolhe o pensamento confuso. Ele acolhe o silêncio. E nesse acolhimento, algo vai sendo restaurado. Não de uma vez, mas com cuidado. Como quem cuida de algo frágil e valioso. Se você sentir agora o desejo de colocar diante de Deus uma palavra simples, um nome, ou até mesmo um amém silencioso, faça isso com liberdade. Não como obrigação, mas como entrega. Às vezes esse gesto pequeno é uma forma de dizer: Senhor, eu confio. E confiar mesmo cansado é um dos atos mais profundos de fé. Deus vê isso. Deus honra isso. E agora, com o coração um pouco mais aquecido por essa presença, vamos orar juntos, sem pressa, sem formalidade, como quem conversa com alguém que ama e confia. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos, com o cansaço que pesa, com a fé que permanece mesmo frágil, com a esperança que às vezes parece pequena, mas ainda viva. Tu conheces cada detalhe do nosso interior, cada batalha silenciosa, cada noite mal dormida, cada dia em que seguimos mesmo sem forças. Recebe-nos, Pai, com o Teu amor que não exige desempenho, mas oferece descanso. Jesus, Tu que convidaste os cansados a se aproximarem, nós aceitamos esse convite agora. Entregamos a Ti o peso que já não conseguimos carregar sozinhos. Entregamos a Ti as preocupações que insistem em ocupar a mente, os medos que tentam roubar a paz, as dúvidas que ainda não encontraram resposta. Colocamos tudo em Tuas mãos, confiando que Tu cuidas melhor do que nós. Espírito Santo, envolve este coração com a Tua presença suave. Traz calma onde há agitação. Traz alívio onde há tensão. Traz esperança onde o ânimo enfraqueceu. Renova as forças de forma gentil, sem pressa, no tempo certo. Que a fé cansada encontre repouso em Ti e seja fortalecida não pela obrigação, mas pelo amor. Pai, traz descanso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas para a alma. Aquele descanso que aquieta os pensamentos, que traz segurança interior, que permite respirar sem medo do amanhã. Que cada pessoa que ora agora sinta que não está sozinha, que está sendo vista, cuidada e amparada por Ti. Nós confiamos, Senhor, que mesmo no silêncio Tu estás agindo. Mesmo quando não entendemos, Tu estás presente. Mesmo quando não sentimos, Tu permaneces fiel. Que essa certeza gere um novo ânimo, um otimismo sereno, uma esperança tranquila que sustenta os próximos passos. Abençoa cada coração que está aqui. Abençoa os lares, os pensamentos, as emoções. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração, como diz a Tua palavra em Filipenses 4:7. Que haja descanso, confiança e entrega. E que, ao encerrar este momento, permaneça a sensação de cuidado, de acolhimento e de presença. Nós Te agradecemos, não porque tudo já está resolvido, mas porque sabemos que estamos em Tuas mãos, e isso é suficiente. Amém. Permaneça nessa paz por mais alguns instantes. Deixe esse cuidado continuar ecoando ao longo do seu dia ou da sua noite. E se sentir no coração, continue caminhando conosco nesses momentos de oração e descanso, permitindo que essa presença suave faça parte da sua rotina. Há mais cuidado preparado, sempre no tempo certo, sempre com amor.